Começando então essa pintura aqui, ela já está seca. Então, vou começar a trabalhar aqui no fundo, misturando aqui. Aqui eu tenho o vermelho de óxido transparente, o amarelo limão, azul ultramar, preto, branco, amarelo ocre e o alizarim. Mergulhar aqui o pincel um pouquinho de mídia. É um óleo de linhaça com o solvente. Para misturar aqui um pouco de preto e um pouco de branco, para deixar essa mistura aqui um pouco mais acinzentada. Deixar aqui um pouquinho mais azulado. Uma pitadinha aqui do alizarim, bem pouquinho. Um pouco de solvente. Aqui o branco. Acho que vai precisar de bastante branco. Um pouco mais de branco. Essa parte aqui eu preciso que ela fique um pouco mais branca. Um pouco mais branca, não, um pouco mais clara. Eu tô usando a tinta um pouco mais rala. Opa, entrei aqui um pouco, né? Depois eu arrumo. E conforme ele vai vindo aqui na direção da sombra, eu vou deixando ela mais e mais transparecer aqui do fundo.
que essa parte aqui também, desse reflexo, que ela tem que ficar um pouco mais clara também. Aqui a gente tem também uma parte mais clara, pegando um pouco do reflexo do chão. Do chão não, do suporte. Então é esse brilho aqui. Essa parte aqui já está mais próxima. Eu sei que ele é um pouquinho mais claro aqui e depois ele vai subindo nessa região aqui. Aqui a gente tem algumas misturas aqui essas cores um pouco mais quentes. São cores bastante neutralizadas, mas tem diferença de uma para outra. Agora eu vou misturar o vermelho de óxido transparente com o preto. Consegui uma sombra bem escura aqui. Um pouco do amarelo ocre. Para cobrir essas áreas de sombra aqui. Principalmente essa parte da sombra que está mais próxima do objeto, né? Porque depois, conforme a sombra ela vai afastando, ela vai sofrendo influência de todas as outras, dos outros objetos e cenário, que vai clareando um pouco a sombra. Se você observar aqui na referência, a região que ela é um pouco mais escura conforme ela vai chegando mais perto da base do objeto, né? Aqui a gente tem uma parte mais ou menos assim. Aqui a gente tem um contraste mais parecido, mais alto, né? Um pouco mais alto aqui. Aqui eu vou só cobrir essa região aqui. A sombra ficou bem rala da etapa anterior. Também não estou usando muita tinta aqui, tô só esfregando, deixando uma camada mais fina aqui dessa sombra. Essa região aqui ela é um pouco mais escura, indo em direção ao fim aqui da tela, do suporte. Que ainda está transparecendo um pouco da imprimitura. Um pouquinho de preto aqui, pegando o resto aqui do vermelho óxido transparente que ficou. Um pouquinho desse azul aqui também. Essa parte aqui da sombra ela é um pouco mais
aresta aqui um pouco mais dura. Beleza, agora vou dar uma limpadinha aqui na paleta. Vou repor aqui o azul ultramar. Repor o branco. Agora a gente vai começar a pintar a maçã. A gente está com croma muito alto, vou colocar um pouquinho de branco aqui para reduzir um pouco essa intensidade. Eu acho que vai ali até um pouquinho de preto aqui. Epa, coloquei demais. Tirando o excesso aqui, vou deixar essa cor que ficou misturada aqui para caso eu precise de uma versão com um pouco menos de croma e um pouco mais escura. O ponto mais escuro que eu estou enxergando é esse aqui que eu estou trabalhando, então agora eu estou buscando aqui os shapes. E a partir daqui agora eu vou precisar trabalhar com cores mais claras, né? Então a sombra ela chega mais ou menos até essa ponta aqui. Essa parte ela tá ainda semi-transparente. Só que me decidindo se eu vou deixar ela mais opaca. Vou pegar um pincel limpo para trabalhar essa área aqui mais clara. Então eu vou pegar aqui um amarelo limão, misturar um pouquinho desse verde que estava um pouco mais claro. Vou precisar de um pouco de branco aqui para reduzir essa potência toda aqui do amarelo limão. Um pouquinho mais de amarelo. Parte toda aqui na luz não tem tanta informação assim.
Agora esse branco puro aqui ele vai se misturando. Esse é o tipo de coisa que eu não recomendo muito que se faça, que é fazer a mistura de cores na tela, né? Mas nesse contexto aqui ela vai funcionar bem, porque já é uma área que estava reservada aqui para isso. Aqui essa área de brilho. Ele tá te removendo bastante tinta do fundo aqui. Muita importância. Depois eu arrumo, esperar secar essa camada aqui, depois eu volto para essa maçã aqui. Acho que essa tinta aqui ela tá muito transparente, esse amarelo limão aqui. Bem gentil aqui para não remover a cor do fundo. E aqui eu vou tentar aumentar um pouco o valor tonal sem descaracterizar. Mas é uma aumentada de valor tonal bem sutil aqui nessa região. Bem sutil, onde está rebatendo um pouco de luz. E aqui tem até um brilhinho bem de leve aqui, eu vou só fazer uma marcaçãozinha. Beleza, então agora eu vou trabalhar aqui no copo. Primeiro eu vou fazer uma mistura aqui de um cinza, um pouquinho de azul, esse cinza que ele me parece bastante azulado. Essa região, tomar cuidado para não tentar capturar cada um dos mini detalhes, né? Copiar a fotografia como se fosse uma fotografia. Mas é importante capturar o gesto principal aqui do objeto. Aqui a gente tem o contorno também. Esse pincel que talvez não seja o mais adequado para fazer esse efeito aqui, mas como eu estou trabalhando numa composição com tamanho relativamente alto, eu consigo pegando aqui os valores tonais mais altos, mas não tão altos, assim, eu não estou ainda trabalhando com branco puro aqui. Isso eu vou deixar para uma próxima passada, depois que essa tinta secar.
esse brilho aqui da lateral. Forçando ele um pouco aqui, mas depois eu corrijo qualquer coisa se ele ficar muito fora. Interessante nesse tipo de pintura, quando você pinta um tamanho desse tamanho assim, é afastar para conferir. Então tem muita coisa que eu só vou perceber aqui depois que eu olhar de longe. Essa parte aqui ela tá muito quente. Aqui a gente tem essa parte aqui. A gente tem alguma coisa. Essa parte, esse tom aqui ele tá um pouco mais alto do que ele devia ser, mas eu vou aproveitar para demarcar porque ele tá quase sumindo. Um pouquinho de amarelo ocre. A gente vai esquentar esse cinza aqui. E vai trabalhar esse reflexo aqui, pelo menos até ele chegar aqui em cima. Essa parte aqui transparente está funcionando bem. Essa parte aqui tá ok. Aqui a gente tem um reflexo indo reto aqui. Aqui vem até ali embaixo. Aqui eu vou pegar um pouquinho do preto para baixar drasticamente esse valor tonal desse cinza aqui que está muito claro. Ainda assim não foi o suficiente. Pegar um pouquinho de amarelo ocre, um pouquinho mais de preto. Agora já está mais de acordo. Vou tirar o excesso aqui. Eu vou trabalhar bastante com esse azul ultramar. Eu vou colocar um pouquinho de branco, um pouquinho de preto para neutralizar ele. Mas a gente tem aqui alguns pontos de azul ultramar. Vou limpar aqui o pincel, pegar ele mais puro, que já vai estar aqui mais contaminado com o pincel. Eu vou fazer um teste aqui. Essa ponta. Aqui a gente tem o azul ultramar praticamente chegando a partir daqui. Pegar um pouquinho de branco, empurrar ele um pouquinho para cima. A saturação não, baixar um pouco o croma. Aí aqui a gente tem mais uma parte aqui que desce. Essa parte aqui parece que tem um pouquinho de azul também. Opa. Um pequeno acidente aqui.
baixar um pouco mais o valor tonal desse aqui e tirar o croma. Então misturei um pouco de preto com um pouco de amarelo ocre aqui, para escurecer um pouco melhor essa região aqui. Eu só vou tomar cuidado para não mexer nessa parte da lateral aqui que tem um reflexo. Depois só fazer a transição mais gradativa aqui dessa parte aqui. Beleza. Aqui parece que a gente tem também uma situação parecida, um pouco mais escura. A gente vai fazer uma graduação mais suave aqui para baixo. Nem pouca tinta, só esfregando basicamente. Essa parte aqui ela tá bem mais escura. Eu vou precisar depois trabalhar com um valor tonal bem reduzido aqui, bem próximo do preto. Agora eu vou limpar novamente a paleta. Ok, então agora eu vou usar pincel sintético. Esse aqui são os pincéis da linha Shinku, da Jackson, que é uma linha inglesa. Tá? Dá para fazer com outros pincéis, como por exemplo da Tigre, esse aqui. Tá? Só que ele vai deixar um pouco mais de marca. Né? Ele não tem esse corte mais limpo, vamos dizer assim, mas é perfeitamente possível. Isso vai dar um resultado um pouquinho mais diferente. Então o que eu vou fazer aqui agora vai ser trabalhar partes mais escuras e partes mais claras, vou refinar um pouco aqui as folhas dessas flores aqui da primavera e essa florzinha aqui também. Então basicamente eu só vou trabalhar com alizarim e branco aqui, tá? Aqui eu vou usar basicamente o alizarim com um pouquinho de branco. Alizarim, um pouquinho de branco. Tô identificando aqui as partes que tem um tom intermediário aqui, que não tá tão escuro assim, mas basicamente exercício de identificação de shape aqui, né? Por isso que o shape ele é tão importante e eu coloquei ele na primeira semana. E os exercícios de shapes eu recomendo que seja feito todas as semanas, né? Não seja feito só na primeira semana, porque o shape é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro, que estiver desenhando, que estiver pintando. Se você estiver acompanhado de shape, você estará muito bem acompanhado. Olhando que eu tenho a impressão que eu vou ter que, uma hora que eu vou ter que entrar com vermelho cádmio aqui, em umas áreas em que me parece que o alizarinho aqui está indo em direção ao laranja. Vou investigar depois antes de continuar, mas me parece que é isso mesmo. Então por enquanto eu vou fazendo bastante cuidadinho. Talvez depois eu vou vir com um vermelho de óxido transparente aqui para escurecer um pouco ou um preto de repente. Acho que eu vou vir com o preto aqui. Ele vai esfriar um pouco, mas tem uma parte aqui que me parece que tá, essas partes da sombra me parece que estão bastante frias ainda, até em direção ao azul. Vou colocar aqui um pouquinho de azul para ver. Um pouquinho do azul que sobrou. É bem melhor.
aqui um pouco de mídia. Esse pincel está muito seco. Essa tinta que ela não está dando conta da fluidez que eu preciso aqui. Eu usei bem pouquinho, já está dando uma diferença boa aqui. A gente tem um desenho, parece que é uma estrela aqui. Essa parte aqui também está bem na sombra. Que ajuda a dar o recorte dessa folha aqui. Essa parte aqui, ela tem um cortezinho, mas... eu tô vendo esses perfis aqui de forma negativa que fica, né, no vão dessas folhas, mas eu não vou mexer nelas agora. Apesar de dar vontade, não vou fazer isso agora. Então aqui essas partes mais escuras eu já quero deixar com mais definição, com mais detalhe. Depois eu posso vir de forma mais tranquila, trabalhar aqui as partes mais claras ali em cima desses shapes aí mais bem definidos, das cores mais escuras. Aí aqui já entra a parte onde tem verde. Parece que aqui daí eu preciso um pouquinho mais escuro aqui nessa região. Percebo que o valor que ele está um pouquinho mais escuro, mas não tem importância. Depois, qualquer coisa, numa próxima camada eu clareio aqui o suficiente para dar uma impressão de luz aqui entrando nessa região. Um pouquinho de branco. Agora já começa a clarear um pouco essa região aqui. Fica mais próximo do valor. Que ele está indo aqui em direção ao violeta. Ele vai ficando... essa parte, conforme ele vai indo aqui mais para cima, ele vai ficando mais azulado, né? Principalmente essa parte aqui. Aí aqui ele está bem claro, ele não precisa de cor muito escura. Então só vou dar uma delineada só de... que eu vou ter que refazer essa sombra aqui. Basicamente a gente tem uma forma quase como se fosse uma estrela aqui. Essa parte que já está feita. Aqui em cima é uma marca aqui assim, um shape aqui. E aqui a gente tem um corte aqui. Que vem aqui, que não é tão escuro assim, mas depois para efeito de... efeito de demarcação que ele vai servir. Vou pegar aqui um pouco do alizarinho, um pouco de branco. Vê que ele já está com o valor tonal mais baixo, porque ele estava vindo de uma cor muito mais escura. Aqui vamos ver o que eu consigo aqui. Eu não consegui um tom mais claro, que é pela contaminação antiga que estava aqui de cor, mas eu vou conseguir fazer pelo menos essa demarcação aqui de shape. Vou tirar um pouco essa cor da imprimitura que ficou aqui. E aí depois, quando essa camada secar, eu consigo daí trabalhar as partes mais claras. E melhorar essa sensação de tridimensionalidade aqui dessas pétalas, né? dessas flores aqui. Agora eu vou de branco com um pouquinho de alizarinho aqui, mas bem pouquinho. Porque essa pétala aqui, deixa eu ver como é que a gente tá aqui de valor tonal, tá mais claro. Aqui é onde a gente tá batendo, onde tá entrando bastante luz. Vê que esse pincel que ele dá um corte bem limpo,
fazendo umas arestas bem duras aqui. Compensa fazer pegar um pincel como esse aqui, que é um pincel de cerda natural, e remover um pouco da dureza aqui das arestas para ficar um resultado um pouco mais orgânico, um pouco mais natural. Então aqui a gente tem esse shape, depois esse shape aqui. Aqui a gente tem que fazer o formato que foi perdido com a pincelada do fundo. Aqui a gente tem um outro shape. Esse aqui que já está com uma quantidade boa de alizarim, um valor tonal bem baixo. E aqui a impressão que eu tenho é que ele está bem alaranjado, mas eu vou fazer a demarcação aqui em alizarim de qualquer jeito. Depois eu venho com laranja aqui se precisar e ajeito. Aqui a demarcação também do alizarim. Vamos ver aqui como é que fica. Aqui também é mais claro. Esse aqui ficou com um valor tonal bem escuro. Consegue misturar aqui, fazer uma contaminaçãozinha de cor. Essa parte aqui também é mais escura. Esse aqui, ele é um pouco mais escuro. Vou pegar um pouquinho de preto aqui e ver o que acontece. Provavelmente vai esfriar e baixar bastante o valor tonal. Vamos lá. Aí aqui nessa ponta. A gente vai... pegar aqui o branco. Nesse ponto aqui eu tenho que tomar só um cuidado maior para não ficar uma contaminação cruzada muito grande, né? Tem hora que compensa esperar secar para ir arrumar depois, né? Mas vamos ver aqui até onde que vai dar para ir nessa sessão, porque o que conseguir arrumar agora aqui vai ser mais tranquilo depois. Aproveitando que o branco tá aqui, olha o que eu consigo aqui do brilho. A gente tem um detalhezinho aqui do copo. Brilho aqui. Acho que eu acabei deixando o valor aqui um pouco mais claro que devia, mas depois eu volto aqui e arrumo quando estiver mexendo aqui na parte mais baixa. Beleza, finalizando então essa semana. Agora a gente já tem uma base bem mais sólida e de forma para finalizar essa pintura.
Então, obrigado por hora e até a semana que vem. Beleza, começando aqui então a semana final, usando os mesmos pigmentos da outra semana. Então vou começar aqui fechando um pouco mais essas áreas aqui onde ficou um pouco da imprimitura. Vou começar aqui pelo vermelho de óxido transparente, com um pouquinho de azul, ultramar, um pouquinho de branco. Usando um pincel, esse aqui é da Rosemary, um short flat. Mas qualquer pincelzinho mais que consiga esfregar bem a tinta aqui vai bem. A tinta que ela tá bem seca já da última passada, semana passada. Vou usar um pouco aqui do amarelo ocre, branco. Um pouco mais de branco. Perto da região da sombra. Beleza, então agora aqui na sequência eu vou fazer uma mistura aqui de verde. Então vou pegar aqui um pouco do amarelo limão, um pouco de azul ultramar. Fazer esse talinho aqui da maçã. Forçando aqui essa transição aqui da área de sombra. Aqui eu tô vendo um meio tom aqui entre essa área da luz essa área aqui da sombra. Pega aqui uma pontinha do preto, esse verde aqui para fazer essa área um pouco mais escura. Reforçar um pouco aqui essa área da sombra. Isso tudo vai dando uma dimensão, uma tridimensionalidade para a forma da maçã.
pouquinho de preto, escurecer e ao mesmo tempo baixar o croma desse verde aqui. Esse aqui ele vem mais ou menos até aqui. Acho que faltou aqui um pouco essa região aqui que eu preciso complementar aqui. Vamos baixar bastante, colocar um pouquinho de branco aqui, pegar um pouquinho esse amarelo ocre aqui. Não ficou muito claro. Pegar mais um pouquinho agora do vermelho de óxido, um pouquinho de preto. Baixar o valor tonal, escurecer essa parte aqui. Até podia deixar mais desse underpainting aqui, dessa imprimitura, ficou bacana, combinou até. Deixar uns pedacinhos aqui, não vou cobrir cada pedacinho não, porque traz um pouquinho de interesse também quando olha de perto. Então agora a gente tem aqui, eu vou clarear um pouco essa área aqui, que essa aqui acho que ficou um pouco mais escura do que eu queria. Vou pegar aqui esse amarelo meio transparente. Pegar um pouco de branco aqui para ver o que acontece. Se eu consigo dar um pouquinho mais de destaque aqui, porque aqui a gente tem um talinho aqui que está visível. Mas o amarelo não está entregando o valor tonal mais claro que eu estou querendo aqui. Então coloquei um pouco de branco aqui para nem que eu sacrifique um pouco do croma. Mas é bem pouco. Esse pincel que ele é bem fino, ele consegue me entregar uma aresta bem dura. Eu vou limpar esse pincel aqui, tirar os vestígios aqui de amarelo. Ele ainda tá com um pouco desse verde aqui com um pouco de branco. Agora eu vou pegar um pouco de preto, um pouco do azul. Eu vou esfriar bastante esse verde e escurecer bastante o valor tonal. Eu não vou precisar mais de verde claro aqui, se eu precisar eu vou fazer uma outra mistura. Mas a partir daqui para baixo é um verde bem próximo do preto que a gente tem aqui. Inclusive eu vou misturar um pouco mais de preto aqui. Essa cor aqui ela é fundamental para dar um pouco de contraste. Então agora eu estou olhando aqui as formas negativas. Aqui eu sei que tem um recorte aqui dessa pétala. Então eu não vou invadir com essa cor aqui mais escura. Eu sei que aqui ele é consideravelmente mais escuro do que a região do fundo. Aqui na minha referência ela está um pouco mais clara, mas eu acabei escurecendo demais. Então ou eu clareio o fundo ou eu escureço essa parte aqui um pouco mais para ter o contraste. Aqui eu vou precisar de um tom mais escuro, mas aí tem que ser da outra cor lá. Bom, agora eu vou aqui com o preto, pego um mais azul. Vou precisar de um azul ultramar com preto aqui.
para dar conta desses reflexos aqui mais escuros. Aqui eu vou pegar um pouquinho de mídia para deixar essa tinta um pouquinho mais fina e conseguir de forma mais fácil espalhar aqui assim essa cor aqui bem próxima do preto. Tá bem próximo, mas não é o preto ainda. Não é o preto total. Então eu vou começar aqui com essas partes que eu enxergo que são mais escuras. E depois eu vou clareando conforme eu vou vendo necessidade aqui. Vou pegar aqui um pouquinho do azul, que eu já vou indo mais em direção ao azul aqui. Quando eu uso mídia, que eu uso bem pouquinho, só para deixar a tinta um pouquinho mais espalhável aqui, sem ficar raspando muito. Agora ficou um contraste bem pronunciado entre essas duas áreas, então eu vou ter que aproximar elas. Essa parte aqui tá bem próxima do que eu queria, então eu vou colocar aqui um escuro um pouco mais. Agora eu vou pegar essa cor aqui, vou passar aqui para baixo. E começar a pôr aqui um pouquinho de branco. Vamos ver como é que sai com essa mistura com... Não ficou muito claro. Essa parte que ela tem que ser mais escura, consideravelmente mais escura. Pegando um pouco mais de tinta aqui. Essa parte que ela tem que ser mais escura. Então agora o preto ele está sendo instrumental aqui para a gente conseguir dar esse contraste. Conseguir baixar o valor tonal, mesmo que sacrifique um pouco de croma. Que eu vou fazer essa curva que vem mais ou menos até aqui, só de olho na espessura dessa linha aqui que vem, olhando aqui os shapes, sempre os shapes que ditam até onde dá pra ir. Aqui a gente tem algumas cores.
essa região aqui. Qualquer coisa, se precisar, depois eu clareio. Vou completar essas duas partes aqui. Essa parte aqui, ela é um pouco mais clara. Vou limpar aqui o pincel. Aqui um pouco de branco, um pouco de amarelo, ocre. E a gente tem uma parte que completa com essa parte mais clara. E uma partezinha com branco aqui. Fazer esse reflexo. Beleza, pequena pausa para limpeza da paleta. Então, vamos começar aqui agora com o alizarinho permanente, misturando um pouco de branco. Agora eu vou forçar com essas partes mais claras. Depois eu vou para as mais escuras, completando os shapes. Agora eu estou buscando basicamente os shapes que estão aqui na parte da luz. Depois eu vou fazer a mesma coisa com os que estão na parte da sombra. Então, essa aqui, por exemplo, ela estava com um fundo ainda do underpainting aqui. Esse aqui não tem quase nada na luz. Depois eu vou baixar o valor tonal dela e chegar nesses shapes aí que estão no meio tom antes de escurecer. Aqui a gente tem um filete também. Essa parte aqui a gente tem só uma hastezinha. A gente tem um bico. Aqui a gente tem outra haste. Agora vou para as áreas aqui onde estão com croma mais saturado. Tentar achar um equilíbrio aqui entre
entre a luz e a sombra aqui, entre o valor tonal e o croma dessas regiões aqui. Essa parte aqui mais escura. Aqui a gente tem uma área com muito pouco branco. Vou tentar chegar aqui na cor mais pura nessas regiões aqui. Depois eu já vou para a parte mais escura aqui. Vamos ver o que eu consigo. Nossa, aqui não. Essa parte aqui tem bastante croma. Essa parte aqui também. Essas partes aqui tem bastante croma. Agora eu vou misturar o alizarim com o azul ultramar. Um pouquinho mais de azul ultramar. Um pouquinho mais de alizarim. Quero um alizarim bem escuro aqui. Então, como eu já estou chegando perto do final aqui dos shapes dessas folhas, eu preciso que os shapes das luzes e das sombras estejam bem coerentes entre si. Eu vou tendo que tomar algumas decisões aqui, por exemplo, essa parte que ela está inteira na sombra. Aqui está transparecendo bem pouco. Aqui a gente tem uma haste. Uma haste que foi negligenciada até agora há pouco. Depois tem mais duas hastezinhas aqui. Essa parte aqui já está bem mais escura. Essa ponta aqui. Então eu já vou usar aqui, eu já vou usar um pouco de preto mesmo. Aqui eu já... Principalmente nessa área aqui onde a haste está bem saliente. Um pouquinho de preto, um pouquinho de alizarim. Que é só para as áreas que estão realmente muito escuras, muito... Vê como que o formato do pincel é importante, né? Se eu misturar a cor de qualquer jeito, o pincel ele vai ficando com uma forma, né, diferente. Agora se eu coloco assim, se eu passo o pincel assim,
ele já fica mais afiadinho, mais no formato que eu quero, né? Então você pode molhar o pincel na tinta do jeito que o pincel vai ficar do formato que você precisa. Toquinho aqui, essa região. Vou pegar aqui um resto desse azul. Um pouquinho do amarelo. Fazer um cinza meio azulado aqui. Fazendo os brilhos aqui desse copo, reforçando aqui esses pontos de luz, mas no geral eu já estou bem satisfeito com esse copo aqui, eu não vou mexer muito não. Eu não vejo como mexer muito nesse copo aqui para ele descrever melhor a matéria aqui do que ele já tá descrito sem ficar muito querendo competir com a fotografia. Se for competir com a fotografia, você vai perder, porque nenhuma fotografia entrega, nenhuma pintura entrega o tanto de detalhe, né, e informação que uma fotografia entrega. E o papel do artista não é esse, né? Reproduzir uma fotografia da melhor forma como ele conseguir competir, mas interpretar, entregar a visão dele da realidade. Embora nós estejamos trabalhando aqui com uma fotografia, a ideia, a essência é a mesma. Agora estou identificando aqui onde que eu vejo as regiões com mais brilho aqui no copo, né? A gente tem uma variação aqui de brilho, né? Não passar o brilho no copo inteiro, mas em algumas regiões aqui onde na curvatura do vidro que ele está pegando mais luz, né? Onde estão os pontos de maior brilho. Mas nada impede também que isso seja modificado para ficar esteticamente um pouco diferente, ficar com outro design, né? Um outro padrão de brilho, tudo que acaba ficando que fique bom também, fica uma estética interessante. Vou pegar aqui um pouquinho do azul ultramar. Aqui a gente tem um azul um pouco mais escuro. Tirar um pouco do excesso aqui, pegar um azul ultramar um pouco mais puro aqui, que esse azul ele é um pouco mais, um valor tonal mais baixo aqui.
Melhor pegar outro pincel. Isso aqui não tá rolando. Vou pegar um pincel aqui sem. Ultramar com um pouquinho de preto. Vou ter que baixar um pouco o croma disso aqui. Um pouquinho de preto. Agora a gente faz um cinza com esse aqui. Um pouquinho de preto. Um pouquinho mais de preto. Um pouquinho de branco. A gente vai ajustando. Acho que estou vendo um pouquinho de vermelho aqui. Vou pegar um pouquinho do óxido transparente. Agora vou pegar um outro pincel aqui. Vou trabalhar aqui nessa região aqui do copo. Vou homogeneizar aqui. Esse reflexo eu devia ter colocado por último ali, mas... Vamos lá. Agora que só um pouco de definição nessa borda aqui do copo. Bem que tava bacana, tava interessante sim essa definição. Vou colocar um pouquinho de mídia só aqui, pra tinta deslizar um pouco melhor. Ficou a marca do meu dedo aqui. Devia estar usando um tento aqui. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui. Trabalhar um pouco aqui o brilho da maçã. Um pouquinho só das ultramar.
Esse verde não ficar muito amarelão aqui. Aqui ele ficou um pouco transparente demais, então só tô corrigindo aqui essa região onde bem pouca tinta também que estou usando. Então essa região aqui a gente reforça aqui um pouco mais essa área de luz, um pouco mais de amarelo aqui. A gente traz um pouco de variedade aqui e solidez aqui nessa área de luz. E aqui eu vou pegar mais um pouquinho de branco e vou reforçar esse brilho aqui também na região da casca. Eu coloquei um pouquinho de laranja cádmio aqui na paleta, um tequinho de nada. Eu vou só dar um toque aqui numa região que eu acho que ia se beneficiar de um laranja cádmio, que é uma parte mais alaranjada aqui dessa flor quando ela vem aqui em direção ao centro. Vou colocar aqui o alisarinho. Aproveitar esse alisarinho que está aqui na paleta e dar uns toques aqui para criar umas áreas de variedade aqui, umas partes em que eu sinto que tem um pouco de laranja aqui. Algumas florzinhas que tem aqui. Outra aqui.
Estou usando um branco, um alizarinho bem próximo do branco aqui para fazer essa dobra de luz aqui nas pétalas. Bom, vou parar de trabalhar aqui nessa pintura e eu vou dar sequência daí com os pensamentos finais no próximo vídeo.